dia, graças a Deus por mais uma manhã, que a gente tem a oportunidade de sentar para bater um papo. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estamos ao vivo com a Lelica Felícia na primeira de todas aí entrar. Jennifer Joyce chegando aí também. Bom dia, Lorena Loren. Lorena Loren ganhou o bebezinho, Melina. Deus abençoe a vida de vocês. Bruna Natiele chegando também. Bom dia, Josiane Amir. Cibele Fina, bom dia, Fineza. Como que você tá? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Eliane Panzarini. Nossa, eu desconheço mulher tão frequente aqui nas lives como Eliane Panzarini. Juliane Tavares Turismo, bom dia. Lorena Loren dando um salve aí também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia para todos. Eu tô muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui, né, batendo um papo com vocês. Leia Fernandes também, a Clau mandando um hello para todos. Né? Que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa manhã, né? Que o Senhor ele fale aí aos nossos corações. Não sei exatamente o que Deus tem, mas para uma terça-feira, uma coisa eu tenho certeza. Que Deus tem para a nossa vida é muito lindo, é maravilhoso. E nós precisamos estar atentos, perceber o que de fato o Senhor tem para nós, né? Muitas vezes a gente quer que os nossos planos se concretizem, a gente quer que as nossas vontades sejam feitas, a gente quer que tudo coopere, né, assim, para fazer a minha vontade, mas nós precisamos entender que aquilo que precisa prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Bom dia, Meline, que também entrou. Dai Ferreira Castro, muita gente. Marília Araújo, bom dia, Marília. Deus abençoe a nossa vida. Feche seus olhos aí, onde você estiver. Vamos orar, né, para a gente clamar a presença de Jesus aqui sobre nós, sobre as nossas vidas. Deus, obrigado por essa manhã ensolarada que os meus olhos conseguem contemplar. Obrigado pelo barulho dos passarinhos que os meus ouvidos conseguem ouvir. Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, porque se não fosse um novo fôlego de vida que o Senhor trouxesse para nós jamais teríamos acordado. Nós queremos te agradecer pela comida gostosa que nós comemos ontem à noite e pelo café da manhã que iremos tomar ou já tomamos nessa manhã. Deus, quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito através de nós e nas nossas vidas, Pai. Nos ensine a enxergar a vida e as nossas questões e situações de um ângulo diferente, de um ângulo que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria te convidar nessa manhã a gente a tentar fazer uma live aí um pouco diferente. Eu tô com... Aqui de vez em quando passam os caminhões e a turma aqui é brava, né? Mas eu acordei disposto a fazer algo um pouco diferente com vocês e eu gostaria de fazer uma reflexão, te convidar a fazer uma reflexão aí onde você estiver. Eu queria que você, se possível, né, feche seus olhos aí aonde você estiver e eu queria que você pensasse no seu maior problema hoje. Qual é o seu maior problema hoje? Aquele problema que tem te atormentado. Qual é o seu maior problema hoje? Feche seus olhos e pense nele. Qual é o seu maior problema? Aquele problema que quando você acordou, a primeira coisa que veio na sua mente foi ele. Muitas vezes a gente até tenta se desvencilhar, a gente tenta fazer com que os pensamentos saiam fora, mas tomando café da manhã, ele está ali. Quando você acorda, ele vem na sua mente. Quando você vai fazer alguma coisa, você vai no banheiro, ele insiste em estar ali. E em alguns momentos do seu dia, você até consegue esquecer
que esse problema de fato existe e até consegue deixar esse problema de lado. Não sei qual é esse problema. Às vezes é alguma situação que você viveu num casamento, às vezes é alguma dívida. Não sei qual é o seu problema, o maior problema da sua vida. Mas eu queria te convidar a pensar nele. Pensa nesse problema. E aí você almoça, você tem um momento ali gostoso, come uma comida boa, mas assim que você dá uma bobeada nos seus pensamentos, na parte da tarde esse problema já volta na sua mente. Você percebeu que você, sem querer, por mais que você lute, por mais que você tente, esses problemas voltaram à sua mente. E eles voltam igual um turbilhão de pensamentos incontroláveis. Pensa nesse problema. Pensa nesse problema que vem igual um turbilhão de pensamentos. Eles vão invadindo tudo, te desconcentra no seu trabalho. E quando você assusta, sua mente já está focada lá nas possíveis soluções, mas você não consegue encontrar nenhum caminho para resolver esse problema, porque ele de fato é muito maior do que você imagina, é muito maior do que você acha que consegue enfrentar. É um baita de um problema e você não sabe o que fazer. Você olha para ele, você fica com medo porque é grande demais. Ele te aterroriza. Pensar em resolver essa situação é aterrorizante. Às vezes você tem uma situação num casamento que você precisa resolver e só de pensar nisso, seu coração já gela, seu estômago já embrulha. É esse problema que eu estou falando para você pensar. Ninguém mais sabe, só você conhece o quanto esse problema ele te atormenta. É esse problema aí, o da sua vida, o problema da sua vida. Só que eu queria trazer à memória, enquanto você pensa nesse seu problema, nessa situação, nessa questão aí que você tem, eu queria trazer à memória quem é você. Você é uma pessoa extremamente forte. Você já resolveu muitos outros problemas no passado. Problemas que para a maior parte das pessoas seriam insolúveis. Mas você foi lá e resolveu. Você lembra disso? E tiveram problemas lá atrás, situações que aconteceram no seu passado que você também chegou a pensar: agora eu não vou dar conta. Mas você foi e resolveu. Eu queria lembrar para você que no seu passado coisas já aconteceram, situações já aconteceram que as pessoas olharam para você e disseram: nossa, não sei como que você conseguiu lidar com isso. Você lembra disso? Muitas pessoas já chegaram para você, já te olharam e disseram: nossa, como você é forte. Como você conseguiu lidar com isso? Se fosse eu no seu lugar, eu não teria tido condições de fazê-lo. Só que hoje você está diante de uma nova situação, uma situação amedrontadora, que de fato você acha que não tem condições de vencer, você não tem condições de superar porque é uma dívida grande, porque o adultério foi pesado, porque eu não sei o que aconteceu com você, mas hoje você olha e diz: dessa vez não tem jeito. Mas lá atrás também foi a mesma coisa, o discurso foi o mesmo. Dessa vez não tem jeito. E você foi, resolveu, passou por cima, conseguiu vencer a batalha e isso virou apenas uma história. Dentro de nós existe uma força. Dentro de nós existe algo que algumas pessoas chamam de força, energia, sei lá, mas eu chamo de fé, que nos coloca de pé o tempo todo e que nos faz acreditar em coisas que a gente de fato não consegue ver. Existe dentro de nós, de todo ser humano, uma fé
E essa fé, quando é colocada no lugar correto, faz com que a gente consiga perceber e entender coisas que nós jamais conseguiríamos em sã consciência. Por que eu estou falando isso? Porque é possível sim você ter fé em coisas erradas. É possível você ter fé em coisas que talvez não existem, mas hoje eu estou falando de uma fé na qual a gente coloca essa fé no lugar certo, que é em Jesus Cristo. Uma fé em Jesus torna-se uma fé inabalável. E uma pessoa que tem essa fé em Jesus, ela é capaz de passar por qualquer situação, se alegrando, porque sabe quem é que está do lado dela. Porque sabe quem é que está do lado. Porque sabe quem é aquele que batalha as nossas lutas. Nós sabemos quem é que está conosco. E independente de qual for a situação que você esteja vivendo, acredite, Deus está com você. Deus está com você. E quando Deus está, meu amigo, não existe situação insolúvel. Não existe. E por que eu estou te fazendo trazer algo tão complexo na sua mente logo agora de manhã na nossa live? Porque eu queria te mostrar na Bíblia que muitas vezes, para que um problema seja resolvido, não basta apenas atitudes, né? Obviamente, né, as atitudes elas são necessárias para que a gente tome uma ação para poder resolver esse problema. Isso aí é inegável, né? Não se resolve o problema sentado numa cadeira. Mas o que eu gostaria de levar você a imaginar e a entender é que antes de uma atitude ser tomada, você precisa ter uma mentalidade transformada, porque nós não conseguimos tomar atitudes se a nossa mentalidade está cauterizada. Se você olha para o seu problema e não consegue ver uma solução, como é que você vai tomar uma atitude? Se você olha para aquela situação e ela é amedrontadora demais a ponto de você ficar paralisado, como agir enquanto você está paralisado? E eu queria te levar a fazer uma reflexão, a te convidar a mudar a sua mente. Eu queria convidar você a mudar a sua mente para uma mente de alguém que de fato consegue resolver essa situação. E eu tenho um exemplo assim fenomenal para a gente ler na Bíblia em relação a isso. Nós vamos basear aí a nossa leitura de hoje. Deixa eu escrever aqui o texto. 1 Samuel 17. Para quem é espertinho e abriu o texto, já vai ficar logo ligado no que eu estou falando. Mas essa história ela remonta à história de um jovem que nasceu em Israel. Ele era filho de um cara chamado Jessé. E esse Jessé ele teve um filho que chamava-se Davi. Davi era o mais novo de vários irmãos. Era o que cuidava das ovelhas do pai, que fazia ali um serviço que era indesejado ali pelos outros irmãos. E em um determinado momento, Israel entra em guerra. Eu não vou falar a respeito da unção de Davi agora nesse momento, porque não é isso que está em questão. Mas em um determinado momento, Israel entra em guerra contra os filisteus. E aí, nessa guerra, os exércitos se posicionam um de frente para o outro. E quando eles tomam posição, eles ficam ali se provocando, um de um lado, um do outro, um de um lado, um do outro. E existia, quando os reis percebiam que seria uma guerra muito sangrenta, que muitas pessoas poderiam morrer e que a guerra poderia levar muito tempo para ser resolvida e definida, existia no mundo antigo uma possibilidade que eles chamavam de duelo de campeões.
O que era um duelo de campeões? Cada um dos exércitos escolhia o seu melhor guerreiro e os dois guerreavam entre si. Aquele que saísse vitorioso seria para quem a guerra seria vitoriosa. Ou seja, se o guerreiro de um lado ganhasse, era como se o exército do outro lado tivesse perdido essa guerra. E assim, os filisteus então propõem um duelo de campeões para os guerreiros de Israel, mas eles tinham uma carta na manga, que era uma carta na manga, assim, terrível, terrível. E essa carta chamava-se Golias. Só que eu queria que nessa manhã você não olhasse para o nome Golias. Eu queria que no lugar de Golias você colocasse o seu problema. É o seu problema que está em jogo. O seu problema está diante de você. O seu problema está ali para te atormentar. E olha que interessante. A Bíblia fala para a gente que Golias era... Eu vou ler aqui um pedacinho no início de 1 Samuel. Fala que Golias tinha 2,90 metros de altura, vestia um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas que pesava 60 quilos. Só a armadura de Golias pesava 60 quilos. Tinha caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Um dardo é como se fosse uma lança de bronze enorme pendurada nas costas. Uma lança enorme nas costas. A haste parecia uma lançadeira de tecelão e a ponta de ferro, só a ponta dessa lança de Golias, tamanha era a força dele, tamanho era o tamanho de Golias, pesava 7,2 kg. Golias era uma máquina de guerra. Força. Era um cara sem parâmetros. Sem parâmetros. E aí, os filisteus então escolhem Golias. Mais uma vez, toda vez que você me ouvir falar Golias, você vai colocar no lugar de Golias o seu problema. E aí, Golias vem diante de você. E a Bíblia conta que Golias chega para Israel e fala: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha então um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: hoje eu, o seu problema, desafio as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo sozinho, se assim vocês puderem. E o que acontece todas as vezes que Golias aparece diante de nós? Ao ouvirem as palavras de Golias, o filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. É assim que na maior parte das vezes nós ficamos quando nós pensamos no problema insolúvel da nossa vida. Ficamos apavorados, sem reação. E a gente para e simplesmente não consegue se mover. E a Bíblia conta pra gente, lá em 1 Samuel 17, lá no verso 16, que durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição. Durante 40 dias esse problema ele veio na sua mente na parte da manhã quando você acordava e durante a parte da tarde quando os seus pensamentos se bobeavam, os problemas vinham. Esse Golias vem diante de você todos os dias, de manhã e de tarde, fazendo com que você se lembre: eu estou aqui, estou te desafiando, eu estou aqui, eis o meu desafio, estou aqui diante de você, para que você não se esqueça que eu estou aqui. E aí, nessa ocasião, a Bíblia conta que o pai de Davi o envia para poder mandar alimentos para os seus irmãos.
envia ele para poder levar provisão ali para os exércitos e etc. E aí ele manda uns pães, manda queijo para os comandantes do exército para que Davi levasse. E aí, quando Davi chega nos exércitos, todo mundo estava conversando. Todo mundo estava conversando, aqueles burburinhos e etc. E aí, de repente, lá no verso 23, enquanto conversava com os exércitos, com as pessoas do exército, né, o guerreiro filisteu de Gate avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Ou seja, Davi estava entregando os pães, conversando com as pessoas do exército, e aí houve o desafio de Golias. Quando os israelitas viram Golias, a Bíblia conta para a gente no verso 24, todos ficaram cheios de medo, ou seja, mais um dia no qual Golias, o seu problema, se levanta, mais um dia que Golias, ele vem até você e faz o seu desafio habitual. E você fica cheio de medo, não sei como resolver. O que eu vou fazer diante disso? E os israelitas diziam entre si no verso 25, vocês viram aquele homem? Ele veio mais uma vez. Vocês viram aquele problema? Ele veio mais uma vez me desafiar. Só que o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Inclusive dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do pai daquele que for e vencer esse problema. Nos dias de hoje, quando você vencer esse problema, você vai perceber o quanto você saiu mais forte. Quando você conseguir entender e resolver esse problema, você vai perceber o quão maduro você se tornou. Nós não estamos falando aqui, talvez, de recompensas físicas, não estamos falando de recompensas monetárias, como talvez era o caso, mas você vai perceber que você se tornou um homem e uma mulher muito mais íntegros, maduros e fortes. E vocês vão conseguir olhar para trás e perceber quanta riqueza vocês acumularam por causa desse problema. Os problemas, eles têm a capacidade de gerar em nós perseverança, e uma perseverança que não se abala quando a gente de fato aprende com eles. Então, não se enganem, passar por problemas faz parte do processo de amadurecimento. Quando nós passarmos por esse problema, quando você passar por essa situação, de fato você vai perceber o quão rico você se tornou. Não em dinheiro, mas o quão rico você se tornou mentalmente. Então, esse jovem Davi, menino, pergunta aos soldados que estavam ao seu lado: que receberá esse homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? O que a pessoa que matar esse filisteu vai receber? O que vai acontecer comigo quando eu conseguir matar esse meu Golias? Quem é esse problema? Quem é esse problema? Quem é essa situação para desafiar os exércitos de Deus vivo? Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Talvez existam situações que Deus não queira fazer. E talvez existam situações que Deus não queira fazer de imediato. Aí é outra história, mas existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Qual é o problema que Deus não é capaz de resolver? Existe algum? E aí, a Bíblia diz que no verso 27 eles repetiram a Davi o que haviam comentado antes e disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. E aí o que acontece? A ousadia de Davi em desafiar Golias, a ousadia de Davi em dizer: quem é esse incircunciso? Quem é esse problema diante dos exércitos do Deus vivo? Essas falas de Davi chegam até Saul. Lá no verso 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Disse então Davi a Saul:
Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. E aí, de repente, vem um jovenzinho, vem você, que muitas vezes ninguém dá nada, amedrontado, mas alguma coisa muda na sua mente. E você, de fato, resolve batalhar contra esse problema. Tem que haver uma decisão em batalhar, mas quando é que nós conseguimos decidir por alguma coisa? O evento do mês que vem, do mês de julho, vai ser decisão. E quando é que nós conseguimos decidir alguma coisa? Quando nós mudamos a nossa mente, a forma como nós enxergamos esse problema. Só que muitas vezes, quando a gente começa a pensar em uma solução plausível, olha o que as pessoas podem responder para nós. Verso 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Não, eu vou te falar um negócio. Isso aí você está enrolado. Esse é o problema, de fato. Você não tem condições de resolver, não. Mas eu pensei numa solução. Não, mas você não tem condições de resolver isso. Não, mas eu resolvi liberar perdão para essa pessoa. Não, mas você não tem condições de perdoar. Você perdoa qualquer coisa, menos essa situação que está acontecendo. Ah, mas sempre vem alguém para ser uma boca de Saul e dizer que você não tem condições. Vão vir pessoas quando você de fato começar a perceber que existe possibilidades para resolver esse problema. Vão vir pessoas que vão te desencorajar. Mas você precisa olhar para o seu passado, você precisa olhar para tudo que você já viveu e dar a resposta correta, não para as pessoas. Não para as pessoas, porque as pessoas talvez nem entendam. Mas você precisa achar coragem dentro de você mesmo. Coragem essa que vai te impulsionar a continuar seguindo em frente na batalha e determinado a lutar. O resultado da luta nem sempre é o mais importante. O que é mais importante é a nossa mente diante das situações difíceis que acontecem e que nos acomedem. E aí, olha a resposta de Davi. Olha, ok, eu sei, eu sou jovem. E eu tomo conta das ovelhas do meu pai. O que eu faço não tem nem muita importância. As pessoas não costumam dar muita importância para o que eu faço. Só que Davi sabia quem ele era. E o fato de Davi saber quem ele era fazia com que ele olhasse para aquela situação e dissesse: eu posso vencer. E eu preciso contar para você que está tentando me desanimar. Eu preciso contar para você, mãe, pai, que estão dizendo que eu não sou capaz. Você, marido, você, esposa, você, filhos que estão dizendo você não é capaz de vencer isso. Para você, minha mente, tentando me sabotar, dizendo que eu não sou capaz de resolver essa situação. Eu preciso contar para vocês uma coisa, para todos vocês que estão dizendo que eu não consigo vencer essa situação. Deixa eu te contar o meu passado, o que aconteceu comigo lá atrás, para que vocês entendam. E aí Davi responde a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. E ele não fala, uma vez apareceu um leão, não. Ele fala, quando aparece um leão ou um urso e levam uma ovelha do rebanho, a palavra quando aqui dá a entender para nós que eram situações frequentes. Talvez assim, não é toda semana, mas era algo que já aconteceu mais de uma vez. Quando aparece um leão ou um urso, o teu servo e leva uma ovelha do rebanho, verso 35, eu vou atrás dele, dou pancada na sua cabeça e livro a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe pancadas na cabeça até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo.
O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E aí a Bíblia responde para a gente que diante dessas afirmações, Saul respondeu a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Esse aqui é o fim da nossa leitura. Gente, você já parou para pensar o que é matar um leão? Imagina, não é só matar um leão que está ali diante de você. O que é matar um leão faminto? Um urso faminto. Animal, quando ele está com fome, ele se torna extremamente agressivo, extremamente raivoso. E principalmente quando ele já está com a presa na boca, com o alimento na boca, aí, meu amigo, chegar perto de um animal comendo é fria. É fria. E a Bíblia conta que quando vem o urso ou o leão para poder comer as ovelhas do pai, Davi vai até esse leão, corre atrás dele, dá lenhada no leão até que ele solte a ovelha da boca. Quando o leão solta a ovelha da boca, ele cata. Gente, isso para mim, eu vou falar para vocês uma coisa, isso para mim é fora do normal. Isso não entra na minha cabeça uma cena dessa. Um jovem de seus 17, 18 anos, de frente para um leão, catando o leão pela juba e descendo a pancada no leão. Isso para mim é fora do normal. Eu não consigo imaginar uma situação dessa, de um jovem pegando um leão pela juba. Não, isso para mim não entra na minha cabeça. Ou então, diante de um urso, lá na região do Oriente Médio, tinham ursos marrons, que são ursos extremamente agressivos. Vem um urso, pega uma ovelha, e aí vai o jovem de 17, 18 anos, dá pancada no urso até o urso soltar, e ele deve ir para cima do urso igual um treco. Não tem. Eu não dá para imaginar uma situação dessa. Eu não visualizo isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Um jovem de 17, 18 anos pegando um leão pela juba. Nunca vi isso na minha vida. Mas eu também nunca vi pessoas passarem pelo que você já passou e saírem ilesas. E saírem também vitoriosas. Eu nunca vi alguém tão forte e resistente quanto você, que já suportou tantas coisas no seu passado e está aqui de pé nessa live, ouvindo o que Deus tem para você, e você continua de pé, por mais que você já tenha passado por problemas inimagináveis. Não sei o que você já enfrentou na sua vida, mas você já deve ter enfrentado tanta coisa, você já deve ter matado tantos leões e ursos na sua vida, mas você está aqui de pé. Não sei quais são os seus problemas, não sei o que você enfrenta hoje, não sei quais são as situações que te amedrontam. Talvez você tenha um Golias diante de você dizendo que você não é capaz. Quem é você? Aonde você pensa que você vai? Você é apenas um jovem, você não vai dar conta. Mas nessa manhã eu queria dizer para você, lembre-se dos leões e dos ursos que você já matou no seu passado. Traz à sua memória aqueles leões que já foram derrotados por você, os leões que você pegou eles pela juba e deu pancada na cabeça dele até eles morrerem. Lembrem-se desses leões, lembrem-se desses ursos que vocês já mataram, porque diante de você está somente mais uma situação. É somente mais uma situação que você, se você conseguir entender a força que existe dentro de você, se você conseguir resgatar na sua mente quem você é, resgata na sua mente. Você já passou por tantas situações. Basta você fazer um resgate de quem é você. Estou vendo aqui as mulheres comentando, mulheres valorosas, mulheres de força, de garra. Lorena, que está aqui com a gente, enfrentou aí a vida com 3 filhos e foi para a vida, foi para a batalha, né? Eu estou falando de situações que eu conheço e está aqui, de pé, firme na rocha. Quantas de vocês já enfrentaram doenças, já enfrentaram adultérios? Quantas de vocês já tiveram que enfrentar situações que ninguém conseguiria enfrentar?
Jace que tem uma situação na casa dela. Eu conheço várias histórias de vários de vocês que estão aqui. Se alguém parasse para olhar a sua história e ler o livro da sua vida, diria: você não é capaz de viver tudo isso que você já viveu. Mas você olha e fala: eu consegui vencer. Eu consegui vencer. Só que diante de você talvez esteja a sua maior situação hoje. Seu maior problema. Ele olha para você todas as manhãs e fala com você: eu vou te derrotar. Eu vou te derrotar. Eu vou te derrotar. E ele fica colocando medo em você. E ele coloca medo em você. Faz você tremer as pernas e muitas vezes suas pernas ficarem paralisadas. Paralisadas de terror. Mas nessa manhã eu não quero nem dar ênfase para a batalha em si, mas eu quero trazer à sua memória aquilo, da mesma forma como Davi fez, eu quero trazer à sua memória quem é você. Antes de você enfrentar um problema, antes de você tomar a decisão de querer enfrentar um problema, você precisa lembrar quem é você. E você é uma pessoa extremamente forte. Uma pessoa experimentada, que Deus colocou dentro de você uma força que você jamais conseguiria tirar de dentro se fosse por vontade própria. Deus colocou em você uma força fora do normal, capaz de vencer leões, capaz de vencer ursos. Você já fez lá atrás. O que faz você ser diferente? Por que você está paralisado? Quando os exércitos de Israel, quando o povo de Israel chega diante daquele mar e eles olham para trás, veem os egípcios, olham para frente, veem o mar, o que Deus fala? Por que vocês estão parados? Marchem, continuem em frente, continuem seguindo. Vocês pararam por quê? Começa a marchar, porque quando vocês marcharem, entendam a ordem de Deus e aí vocês marchem, porque quando vocês saírem do lugar de vocês, quando vocês começarem a caminhar, eu vou abrir o mar. O mar só foi aberto depois que o povo começou a marchar em direção a um mar imenso, ainda fechado. E quando eles chegaram lá, é que o mar foi aberto. Então nós precisamos marchar. Nós precisamos encontrar forças dentro de nós que muitas vezes nós não conseguimos, não sabe de onde vai tirar mais força. Mas hoje eu quero te dar uma palavra de ânimo. Deus está renovando as suas forças. Deus está querendo transformar a sua mente para que você olhe para esses problemas e ainda que eles sejam como um mar totalmente tampado. Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Siga em frente. Marche, marche, continue andando, porque quando você chegar diante do problema para poder enfrentá-lo, eu vou abrir o mar diante de você. Diga ao povo que marche, diga ao povo que ande, não se paralise. Alexandra Correia, não se paralise, ande, marche. Você precisa continuar marchando. Marche para que as coisas aconteçam. Chegue diante dos seus problemas e comece a ir para cima deles. Vai para cima deles como se você estivesse indo para cima de um leão e de um urso. Vai para cima deles. Pega esse leão pela juba e na cabeça dele, porque existe dentro de você uma força capaz de matar leões e ursos. E quem vai ser esse problema diante de você uma vez que você está com o Senhor dos Exércitos? Aquele que nunca perdeu uma batalha. Quem é esse problema diante de você? Quem é esse problema diante daquele que é onde nós colocamos toda a força da nossa fé? Quem é esse problema diante dessa situação que você vive? Quem é esse problema? É só mais um. É só mais um. E aí a Bíblia conta que Davi, eles começam a colocar as armaduras em Davi. E aí eles começam a vestir as coisas e entregam uma espada para Davi. Só que Davi era um cara do campo. Davi era um cara menino solto. Malemolência ali, E ele olha aquilo tudo e fala: não vou dar conta. Batalhar com isso aqui? Não vou dar conta, não. Sem chance. Mas nem uma espada?
não vou dar conta não. E aí a Bíblia conta que Davi vai lá no rio, pega 5 pedras, coloca dentro do seu alforje, pega a sua tiradeira, que era uma funda. Uma funda era um pedaço grande assim de couro, amarrado por 2 cordas, e aí você girava essa pedra dentro dessa tira de couro grande e girava com as 2 cordas, e quando você pegava uma velocidade suficiente, você fazia assim e a pedra saía. Isso era uma funda, uma tiradeira da época. E aí todo mundo deve ficar chocado, mas você vai resolver o seu problema desse jeito? Esse é o meu problema. Você vai resolver, você não vai quebrar o pau com o seu marido, você não vai chutar o balde, você vai sentar com ele, vai conversar. É assim que eu resolvo os meus problemas. Você vai resolver o seu problema desse jeito? Não, você tem que fazer do jeito que eu tô te falando. Você tem que usar uma armadura, você tem que usar uma espada, você vai para uma guerra, é um problema muito grande. Não, eu vou resolver do meu jeito, desse jeito que Deus está me orientando. Sabe por quê? Porque não adianta nada eu querer resolver os problemas que Deus coloca na minha vida do seu jeito. Porque quem está me dando a estratégia é Deus. Não adianta nada eu querer fazer como você faria. Eu até posso pegar um conselho, mas não tente resolver os problemas da sua vida baseados única e exclusivamente naquilo que as pessoas dizem. Porque o problema ele é seu e Deus vai dar uma estratégia para você. E aí sabe o que a Bíblia conta? Davi tira aquela armadura, pega essa tiradeira e vai para a batalha. E aí a batalha começa. Quando o filisteu se aproxima de Davi, no verso 41, o filisteu aproximou-se com seu escudeiro à frente e foi para cima de Davi. E olhou para Davi com desprezo. O filisteu olha para Davi com desprezo. Sabe o que é isso? No dia que você tomar a postura de resolver o seu problema, o seu Golias, ele vai olhar para você e vai falar para você exatamente assim como Golias disse para Davi. Ele olhou para Davi com desprezo porque viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. E ele disse a Davi, o seu problema diz para você hoje: por acaso eu sou igual um cachorro para que você venha até mim com pedaços de pau? E o filisteu Golias amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Vem cá, que eu vou te mostrar. Você está querendo resolver o problema? Então vem cá, o problema, vou mostrar quem é você. Você não é ninguém. E mais uma vez, quando você chegar diante dele, ele vai olhar para você e vai tentar dizer para você: você não é ninguém. Você não vai conseguir resolver. Quem é você? Você está vindo para mim achando que desse jeito você vai resolver? Você acha que colocando seu joelho no chão você vai resolver alguma coisa? Vem cá, então, já que é isso que você quer, nós vamos ter uma conversinha. Eu e você. Eu, Golias, o seu problema, e você vamos ter uma conversinha para mostrar quem é quem aqui na situação. E mais uma vez, Golias, o seu problema, tenta fazer com que você se amedronte. Só que você precisa ter muito firme na sua mente quem é você e por que você está lá e o que você está fazendo. Porque a sua resposta diante da situação, quando você estiver tete a tete com ela, vai ser determinante para fazer com que o resultado seja um resultado de vida ou de morte. Sabe por quê? Porque Davi responde ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com seus dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você pode dizer um aleluia aí junto comigo, meu irmão?
minha irmã, você pode dar um glória a Deus? Você precisa saber quem você é, você precisa saber contra quem você está lutando, mas mais importante do que isso, você precisa saber em nome de quem e quem é que está do seu lado, aquele que nunca perdeu uma batalha, é ele que está indo diante de você, é ele que vai lutar as suas batalhas, é ele que está indo junto com você e te capacitando para que você vença essa batalha. É o Senhor dos Exércitos que está indo na sua frente para você seja capacitado a ir lutar e vencer. Quem é você, filisteu? Quem é você, problema? Quem é você? Você desafiou a pessoa errada. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, problema, desafiou a Silmara terapeuta. Você, problema, desafiou a Pri Queiroz. Você, problema, desafiou a Valéria, a Amanda. Você, problema, desafiou a pessoa errada. Você tinha que ter desafiado qualquer outra pessoa, mas você desafiou um servo do Deus vivo. E sabe o que acontece quando você desafia um servo do Deus vivo? Hoje mesmo você vai cair. Hoje mesmo você vai cair diante das mãos daquele que nunca perde batalhas. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu. Hoje você vai levantar dessa cama, hoje você vai sair de onde você está e vai resolver o seu problema, porque quem está na sua frente não é você mesmo, mas quem vai adiante de você é o Senhor dos Exércitos. Levanta de onde você está, sai dessa situação de medo, sai dessa situação de paralisia que você está diante dela. Sai disso, levanta dessa cama, porque você está indo em nome dos exércitos. O Senhor dos céus vai na força de Deus. É Ele quem manda você ir. Vai, marche, vai, batalhe. É Ele quem manda você ir. Você pode dizer glória a Deus junto comigo? Você pode escrever aí. Aleluia, glória a Deus. Escreve aí pra gente. Se você crê nisso, escreve aí. E aí a Bíblia conta pra gente caminhar nessa história. É a história da sua vida. Creia nisso. E aí a Bíblia conta que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, Davi arremessou com a tiradeira e atingiu no meio da testa do filisteu. Tal! E a pedra atingiu de tal modo que ela ficou encravada e o filisteu caiu, dando com o rosto em chão. Dá um glória a Deus, amigo. Quando você pegar a sua pedra com a sua tiradeira e for para cima desse problema, Deus vai te capacitar para que você mande essa pedra e essa pedra acerte o seu problema bem no meio da testa. Bem no meio da testa. E o seu problema vai cair diante de você. Bem no meio da testa. E assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Sabe o que é o mais impressionante disso tudo? Dessa história? Eu vou ler para vocês um texto que está aqui nesse capítulo mesmo. No verso 40. Vou ler um pouquinho antes, no meio do verso 39. E disse Davi a Saul: não consigo andar com isso, quando ele colocou as armaduras. Eu já li isso, eu já falei isso aqui agora há pouco, mas eu vou ler para que vocês entendam. Não consigo andar com tudo isso, com armadura, com escudo, com espada, não consigo. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, o seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira aproximou-se do filisteu. Só que olha que engraçado. A Bíblia fala lá no verso
50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Sabe o que isso diz para mim? Isso não é algo verídico, mas alguns historiadores têm essa linha de raciocínio em mente, que Davi tinha uma informação privilegiada de que Golias tinha 4 irmãos, que eram exatamente como eles, pronto para a batalha. Dos 5 irmãos, Golias era o mais forte, e ele foi escolhido para ser o representante dos filisteus. E alguns historiadores dizem, isso não é algo verdadeiro, mas tem uma lição muito legal para nós nessa manhã, para a gente finalizar a nossa live. Esses caras dizem que Davi tinha uma fé tão grande que ele venceria essa batalha. Ele tinha tanta certeza no coração que ele vai no riacho e pega 5 pedras, não para poder atirar 5 vezes contra Golias. É porque ele pegou uma pedra para Golias e uma pedra para cada um dos seus irmãos, porque ele tinha a informação de que Golias tinha 4 irmãos. E ele falou, e Davi pensou, se os irmãos de Golias quiserem vir para a batalha, eu vou matar cada um deles com apenas uma pedrada, porque eu sei que eu estou indo batalhar na força do Senhor dos Exércitos. Davi era tão brabo, mas tão brabo, mas tão brabo, que ele pegou uma pedra, uma para cada um dos irmãos de Golias, caso eles quisessem entrar nas batalhas. E o que eu digo para você é, vá com as suas 5 pedras, porque ainda que outros problemas se levantem, você não precisa de mais do que a força do Senhor dos Exércitos para poder vencer esses problemas. Você não precisa mais do que uma pedra, uma única tentativa para fazer com que esses seus problemas caiam diante de você, porque quem está lançando essa pedra não é você, é o Senhor dos Exércitos. E mesmo que outros problemas se levantem contra você com toda a sua fúria, você só precisa de uma pedra para poder vencer a batalha que está diante de você. Você não precisa mais do que isso. Golias tem irmãos? Tem irmãos, mas eu vou levar uma pedra, porque se esses irmãos de Golias se atreverem a querer fazer alguma coisa comigo, eles vão ter o mesmo destino de Golias. Ai deles se eles quiserem se levantar, porque se eles se levantarem, cada um vai cair com uma pedrada. É Golias mais 4 irmãos? Vem para cima, porque na hora que vier, eu vou matar todos eles, cada um com uma pedrada. Mesmo que o seu problema tenha irmãos, mesmo que o seu problema esteja rodeado de guerreiros fortes, você só precisa da força, sabe do quê? Não é da força das pedras, você precisa da força do Senhor dos Exércitos, que caminha com você e que vai à sua frente e batalha as suas guerras. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Você acredita nisso? Deus quer que você, antes de entrar em uma batalha, Deus precisa que você mude a sua mente. Não tem como você ir para uma batalha, para a batalha da sua vida, com a mente aterrorizada e paralisada, porque senão o seu problema vai te engolir. O seu problema vai triturar você. Você precisa antes mudar a sua mentalidade. E como que eu mudo a minha mentalidade, Pedro? Olhando para o seu passado e vendo tudo que você já passou. Olha para o seu passado. Olha quanto você já sobreviveu até hoje, o quanto você tirou de experiência e de força no seu passado. Olha para trás. Veja o quanto você já guerreou. E são essas guerras que vão dar para você força e condições de vencer essa batalha contra o Golias. É essa guerra que vai dar para você condições de ir na força do Senhor dos Exércitos e vencer mais uma. Talvez essa seja a batalha da sua vida. Talvez seja a batalha mais difícil de todas. Mas você não está indo sozinho. Você está indo na força do Senhor dos Exércitos. E quando nós vamos com Ele, minha amiga, meu amigo, não tem quem possa resistir. Aquela música, meu Deus, nunca perdeu uma batalha. Eu sei
Eu sei, eu vou na força daquele que não perdeu batalhas. O nosso Deus, ele não conhece derrotas. Nosso Deus é vitorioso. Ele é aquele que vence todas as batalhas nas quais ele entra. Ele é o Deus capaz de realizar milagres, de abrir o mar, de fazer com que os exércitos inimigos entrem em confusão. Ele é o Deus capaz de derrubar o gigante. Ele é o Deus que é capaz, inclusive, de vencer a morte, ir lá no inferno, resgatar as chaves da mão do inferno, e para isso, se for necessário, ele morre numa cruz, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que a gente tenha acesso ao poder que existe nas mãos de Deus através do sangue de Jesus. O nosso Deus é aquele que, para vencer uma batalha, derramou seu próprio sangue por mim e por você, para que a gente pudesse, de fato, entender quão poderoso ele é, porque ele é o único que no terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado ao lado de Deus. Ele é o único que foi lá no inferno, resgatou as chaves para que a gente pudesse ser livre. O nosso Deus é aquele que de fato vence todas as batalhas, mesmo que todos achem que ele morreu, que está acabado. Ele ressuscita no terceiro dia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós entregamos as nossas vidas todas as manhãs e nós entregamos mais uma vez essa situação, porque Deus diz para você nessa manhã: levante-se. Golias é só mais um. Golias é só mais um. E você vai vencer. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Isso faz sentido para você? Então levanta. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Passa um reboco nessa cara, minha filha. Passa uma maquiagem. Veste uma roupa bonita. E vai para cima do seu problema. Chega de ficar nessa cama. Chega de ficar nessa deprê. E nós vamos resolver Golias. Nós vamos derrubar Golias. Hoje, Golias vai ser derrubado. E eu quero ouvir testemunhos disso. Eu quero ouvir testemunhos disso, de pessoas que resolveram seus Golias. E eu quero ouvir testemunhos de vocês voltando aqui dizendo: eu resolvi o meu Golias. Eu resolvi o meu Golias. Vocês creem nisso? Isso faz sentido para vocês? Então feche os olhos onde você estiver. Feche os olhos onde você estiver. E nós vamos orar. Deus, nós queremos nessa manhã, Deus, trazer à nossa memória quem de fato nós somos. Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo. Faz com que através dessas palavras, através de um celular, as mentes das pessoas possam ser transformadas nessa manhã. Nos lembre quem nós somos. Nós somos pessoas que já mataram leões. Nós já matamos ursos. Passamos por tantas situações. E não vai ser esse Golias que vai nos derrubar. Não vai ser esse Golias que vai nos derrubar. Por isso, Deus, nós te pedimos, nós clamamos. Renova as nossas forças. Tire pessoas da cama onde elas estão. Tire pessoas desse estado de inércia, de medo paralisante. Faz com que elas, de fato, vão até o rio e peguem as suas 5 pedras para enfrentar esses problemas. Dê estratégias, Jesus. Coloca palavras certas na boca. Não deixe as pessoas percam paciência. Mas que nós possamos tirar o medo da nossa vida e ir enfrentar os nossos problemas, Deus. Por mais forte, por maior, por mais largo que Golias pareça, nós iremos hoje enfrentar os nossos problemas e iremos vencê-los. Faz isso, Deus, não pela nossa própria força, não pelo que nós já conquistamos no passado, mas porque nós estamos indo na força do Senhor dos Exércitos, aquele que não perde batalhas. Nós estamos indo na força do Senhor, ó Pai.
E nós queremos, através dessa vitória, glorificar o teu santo nome. Não porque nós somos bons demais e fomos e resolvemos, mas porque nós queremos dar glórias, porque nós vamos resolver um Golias, nós vamos derrubar um Golias, sabendo que aos olhos de todos não teríamos condições, mas nós vamos nas forças do Senhor dos Exércitos, aquele que nos guarda e nos guia. Por isso, Deus, vai na nossa frente. Vai na nossa frente, Jesus, para que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, minha querida, Deus te chama hoje para guerrear uma batalha. E eu quero te dizer, vá na força do Senhor dos Exércitos. É Ele quem está na sua frente, é Ele quem vai vencer essa batalha, é Ele quem vai batalhar por você. E você precisa crer nisso. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Pessoal, só para dar aí alguns recadinhos para vocês então, né? Depois eu gostaria muito, se você, de fato, foi e venceu e enfrentou o seu problema, volta aqui, né? Vai lá no YouTube, enfim, aonde você assistir e se sentir confortável, enfim, comenta lá pra gente, faz um comentário para que a gente possa ver, né? Isso aumenta a nossa fé, né? Dá um retorno aí pra gente do que aconteceu. Vamos abrir hoje, agora, daqui a pouquinho. Nós vamos abrir o segundo lote, né, do Encontro de Mulheres. E o Encontro de Mulheres, gente, o tema é justamente esse: decisão. Você que precisa tomar uma decisão na sua vida. Você que precisa decidir algo importante, você não sabe o que fazer, como fazer. O tema do próximo encontro vai ser decisão. Nossa, que coisa difícil, né? Tomar decisões na vida. Mas esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. E eu quero convidar você a estar presente com a gente, porque vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Se vocês gostaram da live, se essa live aqui de fato fez sentido para vocês, imagina o encontro. O encontro vai ser uma doideira. Vai ser uma doideira. Então faz a sua inscrição, né? O link de ontem já não está mais valendo. Nós vamos abrir aí o segundo lote dos ingressos. Então faça a inscrição. Se você de fato precisa tomar uma decisão na sua vida, faça a inscrição. E lembrando que no final de semana agora nós teremos aí a nossa vigília de sábado para domingo, de meia-noite de sábado até domingo, 5 horas da manhã. Então, fiquem ligados, vai ser assim algo tremendo, né? Nós vamos ter bandas tocando, nós vamos ter um momento de oração, de busca ao Senhor, vai ser algo assim inimaginável. Então venha, participe com a gente, porque vai ser bacana demais, tá? Deus abençoe a sua vida. O encontro de mulheres vai ser, acho que no dia 22, eu não tenho certeza se é dia 20 ou 22, eu não tenho certeza para poder falar para vocês aqui, mas lá vai ter todas as informações na hora que vocês forem fazer as inscrições, tá? Na hora que vocês clicarem, fazem a inscrição, aí 22, é isso mesmo. Vai ter as informações lá, tudo direitinho, e aí é só fazer a inscrição, tá? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e eu quero ouvir os testemunhos daqueles que venceram seus Golias, amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Grande beijo para vocês. Fui!